Falando em comando técnico, logo após a finalíssima da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, o Filipe Luís foi questionado sobre a saída de Alcaraz do Flamengo. Alcaraz que está a caminho do Everton da Inglaterra. E pegou muita gente de surpresa com aquela nota oficial que saiu do Flamengo numa sexta-feira. E a gente tem aqui a declaração do Filipe Luís, que abriu o jogo, esbanjou sinceridade sobre o assunto. O Filipe Luís fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Quando eu falei com o Boto, e a minha relação com o Boto é uma coisa espetacular, porque ele entende perfeitamente o que eu sinto como treinador, porque ele já foi treinador. E nós temos uma sintonia muito grande. Então, quando a gente se conheceu, dia 23 de dezembro, lá em Portugal, a gente falou de todos os jogadores, todos eles, todos. Falamos do Lohan, do Davi, do Fabrício, do Arrascaeta, do Gerson, de todos eles. E eu falei quais que estavam bem, quais que não estavam tão bem, e também expus a ele a minha preocupação em relação ao Alcaraz. Porque o Alcaraz foi uma contratação muito cara. E é meu dever como treinador tirar o melhor rendimento dele. É o meu dever como treinador tirar o melhor rendimento do Lohan e o melhor rendimento do Arrascaeta e de todos eles. Ok, por que eu digo isso? Porque nós podemos falar do Alcaraz do mesmo jeito que falo do Plata. Quando eu cheguei aqui, os dois estavam no banco de reservas. E cada vez que o Plata ia para jogar, já seja na ponta direita, no ataque, na meia, na ponta esquerda, ele potencializava o time, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava tão bem, e eu falava com ele. E ele falava, não, eu sei que eu não estou bem, eu vou melhorar, eu sei uma coisa minha. E da mesma forma que eu falo com outros jogadores. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Nada de graça para ninguém, nada, jamais, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Como mostrou Michael, que também estava no banco. Como mostrou Everton Araújo, que era o quarto volante. Improvisei antes de colocar ele, e ele falou no campo. E o Everton Araújo, o primeiro momento que ele chegou aqui, para mim, ele não se adaptava no meu modelo. E ele é fundamental para mim hoje. Então o jogador, ele fala no campo, ele compra e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Time impressionante, time que é impositivo, que quer dominar o jogo e tudo isso. Então agora eu já finalizo com o Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele. Eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição. Que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí. Você pode disputar de volante, tem 4 volantes. Você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje tem uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu falei pro Boto, eu estou preocupado com ele, porque é um investimento muito alto, e eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. Então a conversa foi muito franca, e ele decidiu partir pro Everton, e acredito que ele possa ser feliz. Mandei uma mensagem para ele me respondeu, e adoro o Alcaraz. Por que ele sempre teve minutos? Porque isso é outra coisa. Um dos jogadores que mais teve minutos entrando no segundo tempo ou jogando desde o ano passado até esse ano. Por quê? Porque ele é daquele tipo de jogador que não desiste, que quer aprender, que tenta e luta e se esforça, e quando a coisa está dando errado ele corre. Então eu insisti nele até o final. Nem todo mundo vai dar certo, e o futebol é assim, são ciclos, e espero que ele seja muito feliz, porque eu adoro esse moleque, adoro.
Tá aí a coletiva do Felipe Luiz, e essa sonora ficou até um pouco mais longo, né? Um pouco mais longa, um pouco mais recheada do que aquilo que a gente costuma exibir aqui no programa no Bate-Pronto, mas foi até importante para a gente poder ouvir toda a versão e a linha do tempo do técnico Felipe Luiz, que não chega a bater com a nota oficial do Flamengo, que tem aquela aspa lá do Boto, dizendo que eles analisaram e que o jogador talvez não se encaixasse no modelo de jogo. O Felipe Luiz fala que não, hein? Que tinha muita concorrência dentro do elenco, mas que ele fica chateado por não ter dado certo. E ele em nenhum momento disse que não contaria com o jogador. A gente está até com a nota oficial do Flamengo aqui na tela, para você que nos acompanha por imagens. Vanderlei Nogueira, está aí o posicionamento agora do técnico Felipe Luiz, porque pela nota do Flamengo, pelo menos passou a ideia de que era um planejamento ou, sei lá, uma avaliação técnica, e pelo visto não foi bem isso que aconteceu, Vanderlei. Bom, primeiro eu queria dizer que eu não achei a entrevista longa, só para dar registrar, achei que foi muito legal. Gostei muito de ouvir a entrevista. Assim, não digo longa. Eu entendi. Eu digo o que a gente está acostumado a eu exibir aqui no programa, que é sempre um trechozinho. Um trechinho, claro. Só para ilustrar. Eu só queria dizer que eu não achei longa, porque eu achei que ele falou tanta coisa boa, né, com muita lucidez, é muito inteligente, o Felipe. Torço para que ele continue acertando. Eu acho que podemos ter um técnico aí muito bom. E o que chamou mais atenção, entre tantas coisas que ele falou, foi que ele se sente triste porque não conseguiu colocar o Alcaraz para jogar bem, ocupar um espaço no time principal do Flamengo. Acho isso muito verdadeiro, acredito no que ele falou, acredito em tudo que ele falou. Na nota do Flamengo, com a participação do Boto, eu acho que aí pesa outro tipo de discurso. Mas o discurso do Felipe, ele tem um compromisso, eu acho, acredito nisso, ele tem um compromisso com o elenco, com o vestiário. Os jogadores ouvem o que ele fala na entrevista coletiva e depois raciocinam. Ele falou aquilo que a gente sabe realmente e não mentiu. Não procurou caminhos, não desconversou, sabe? Ele tem um compromisso, o primeiro compromisso do Felipe é com o grupo de jogadores, não pode perder a confiança dos jogadores. Todos têm que acreditar nele. E quando ele disse que foi muito verdadeiro, respondendo ao Alcaraz, olha, você está no fim da fila. Amanhã é outro dia, mas hoje você está no fim da fila. Quer dizer, ele foi sincero, ele não mentiu, não enganou. E no dia seguinte recebeu a informação que o jogador decidiu partir. Para mim, foi um comportamento muito profissional, perfeito, limpo, cristalino do Felipe Luiz. Acabamos de ouvir o técnico Felipe Luiz do Flamengo dando a sua versão sobre a saída de Carlos Alcaraz, que já foi anunciado pelo Everton da Inglaterra, Mauro. Mas o que chama a atenção é que o que disse o Felipe Luiz não bate necessariamente com aquilo que saiu na nota oficial do Flamengo, nas aspas do José Boto, diretor de futebol do Flamengo, naquela nota que pegou todo mundo de surpresa, Mauro. É importante entender o seguinte, e as pessoas compreenderem que quando a gente discorda ou critica um profissional ou uma manifestação, não significa ser contra o profissional ou uma coisa, assim, digamos assim, incondicionalmente você vai falar. Não, nada a ver. O Felipe Luiz merece todos os elogios pelo trabalho que vem fazendo, mas tem uma contradição muito clara aí, né? A nota, a gente pode mostrar a nota de novo? A nota, é importante ver a nota. Pode soltar na tela aí a nota oficial do Flamengo, aquela nota que pegou todo mundo de surpresa na sexta-feira, quando o Flamengo anuncia que o Alcaraz estava de saída para o Everton da Inglaterra. A nossa equipe tem a nota oficial do Clube de Regatas do Flamengo, tá aí, agora sim na tela, Mauro. A nota fala ali, ó. A decisão de negociar Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica, ou seja, do treinador, tá? Quanto os interesses do clube. Aí é o diretor, é o presidente, etc. É grana, né? Interesse do clube, né? Quanto custa, etc. e tal, né? Creio eu. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo, atenção, modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol e por aí vai. Aí o Felipe fala o quê? Não, o jogador se encaixa no modelo e tal. Tem uma contradição. Porque a nota, essa nota, se o Felipe não sabia da nota, tá errado também. Porque ele é indiretamente citado. Quando fala comissão técnica, é o técnico que, né,
Então, tem uma contradição. A minha leitura de estrutura é muito clara. Essa nota foi um desastre. Essa nota foi um desastre, como aquela outra nota que para o Flamengo até agora não deu nada, né? Mas poderia dar, segundo advogados que a gente foi escutar, o cara pode entrar na justiça. Porque o Flamengo colocou ali 5 jogadores, vão treinar em horários alternativos. Isso não pode mais. Contamos até aqui a história do Felipe Melo, no Palmeiras em 17, quando ele foi afastado, mandou uma notificação extrajudicial para o Palmeiras, os advogados dele, e voltou, foi reintegrado, depois foi campeão algumas vezes, né, pelo clube. E o técnico, que da época que teve com ele esse imbróglio, acabou saindo. Enfim, não necessariamente por causa dele, acabou saindo porque acabou saindo, né? Então, que era o Cuca. Então aí você vê que tem uma contradição. O Felipe estava muito brifado sobre o que saiu na imprensa, as opiniões, os textos, os comentários, claramente brifado, tá? Talvez pela assessoria de imprensa, por alguém lá dentro, pela diretoria. Sabia, ele fala, eu andei lendo tudo e sabia o que foi dito. Por mim, por você, pelo outro, todo mundo. Ele sabia tudo. Estava bem preparado. Aí ele veio com essa versão. Não, é minha obrigação, tem que adaptar a questão do Pedro. Ele chegou a falar aqui sobre o Pedro. O Pedro se encaixa no modelo de jogo? Se você quer um atacante como o Juninho, por que veio o Juninho? Atacante de movimentação que ataca o espaço, né? O Pedro não é bem isso. O Pedro é um jogador de outra característica, mas é o melhor 9 da América do Sul. Aí até chegamos a questionar. Vai se virar. Vai se encaixar no modelo? Eu questionei isso, falei isso no meu canal, falei isso aqui e tal. Como é que vai ser? Porque o Pedro não é exatamente esse modelo. Vai adaptar, não vai adaptar? Alguém pode dizer, não, para o Pedro você abre uma exceção, para o Alcaraz não, faz sentido, ok. Mas a nota fala que ele não se encaixa no modelo. E na coletiva ele falou outra coisa. Então tem aí uma contradição, evidente. Mas, independentemente disso, acho que a grande questão do Alcaraz é outra coisa. Ele não deu oportunidades ao Alcaraz como na função dele. Ele jogou de centroavante contra o São Paulo, lá nos Estados Unidos. Ele jogou com o time reserva semana passada, jogou até uma boa partida. Ele jogou, na verdade, 3 meses aproximadamente, você tem 5 meses. O cara está chegando, o Tite estava saindo, uma confusão danada, aquele forró bodó, uma crise, o Felipe assumindo, aí teve férias, pré-temporada. Ele jogou o quê? 3 meses no Flamengo. Na prática, uns 3 meses que ele ficou ali à disposição para entrar em campo, né? E, enfim, acho que ele teve poucas oportunidades. Se esse jogador fracassar na carreira, viu, o cara não joga nada, o Flamengo se livrou, pegou o dinheiro de volta, caso ele fique de vez lá. Mas ele é muito novo, ele tem 22 anos, feito no final do ano. Se esse cara voar amanhã e começar a se valorizar na Europa, valer 40, 50 milhões de libras, lá na Inglaterra, vai bater arrependimento, porque o negócio não foi bem feito, é um negócio de risco. Vou explicar como foi feito para quem não sabe. O Flamengo empresta o jogador para o Everton não paga nada ao Flamengo pelo empréstimo. Já dá para discutir aí, né? Tem uma obrigação de compra que pode chegar a 18 milhões de libras. Hoje dá 21,6 milhões de euros. E é mais ou menos o que o Flamengo gastou, talvez um pouco mais, entre contratação, comissões, aquilo que a gente falou do Corinthians do Garro, né? Os impostos, as despesas da contratação, né? Vai quase que empatar por aí. Não tem um lucro. Se tiver, é mínimo. Eu acho que o Everton precisava de um jogador para a posição, porque um jogador está machucado. Mangalá, lesão de ligamento cruzado. Procurava por isso um meia. O técnico é o David Moyes, conhece o Alcaraz, porque era técnico há pouco tempo, ele foi do Everton há muitos anos, 10 anos quase. Ele estava no West Ham e enfrentou o Southampton do Alcaraz lá quando ele chegou na Inglaterra. Então conhece o jogador, né? O jogador foi para a Juventus depois e tudo mais. E pediu o jogador. O Flamengo não colocou nesse acordo, por exemplo, olha, eu te vendo por esse valor. Se você revender no futuro, eu tenho uma participação, eu tenho X% da mais-valia, que é o lucro da eventual venda. Não tem nada. E detalhe, oficialmente o Flamengo não confirma, mas é coisa de 6, 7 jogos aproximadamente que ele tem que fazer. O Everton tem 16 partidas para fazer nessa temporada ainda. Se ele não se machucar, estiver tudo bem, ele deve fazer esses 6 jogos, 7 jogos, né? Mas vamos imaginar que ele se machuque e não consiga jogar mais na temporada. O Everton pode devolver ele machucado. Nem precisa ser uma lesão grave. Se tiver uma lesão muscular, daquelas que tira o cara 1 mês e meio, 2, talvez ele não consiga jogar. E aí? O Flamengo pega o jogador mais caro que ele já contratou e coloca de graça, né? Só pelo salário, na Inglaterra, sem nenhuma garantia. Tem mecanismos. Mas, é um desgaste. Que mecanismos? E se ele sofrer uma lesão grave, é a mesma coisa. Ele pode voltar e o Flamengo ficar com o jogador machucado. Porque não é obrigado a comprar se não atingir essa meta. Então, essas informações que eu estou falando, eu peguei com o Flamengo, tá? Ninguém me contou. Informações que o Flamengo passou. Então,
eu acho que é uma negociação questionável. E o Everton estava desesperado para resolver essa questão também, porque a janela fechou ontem na Inglaterra. Não tinha muito tempo. O Flamengo poderia, acho eu, nessa negociação, ter colocado um valor maior. Então tá bom, quero 25, né? De euros. Porque aí você meio que recupera o dinheiro investido e paga o Juninho do Qarabag. E esse pagamento, se acontecer, vai ser parcelado. Tem gente fazendo, é muito desonesto isso, mas os caras fazem, convertem-o para real, aí fala, não, viu, pagou tanto, vai lucrar tanto se vender. Você não sabe quanto vai lucrar, você não sabe qual vai ser o câmbio do dia de cada pagamento. Como é que você sabe quanto vai custar? É o câmbio de hoje, fixo? Não é, vai ser o câmbio do momento. O cara vai pagar em Libra, vai fazer a conversão da época. Se a Libra bombar, ok, se ela cair, né? Então você não sabe, que é um pagamento em parcelas, leva tempo, 2, 3 anos, pagando o jogador. Essas negociações são sempre assim, né? De certa forma, o Flamengo vai meio que repassar, imagino eu, para o Southampton, praticamente recebe aqui, paga ali, não fica com dívida. Então, assim, achei que a negociação não foi uma negociação a priori bem feita, ela é de risco. Se der tudo certo, o pessoal fala, viu, que bom e tal, mas tem 2 riscos aí. Um, de não ser concretizada e o jogador voltar, vai ser um negócio desgastante. E o outro risco é não ter preservado nada para o futuro, nenhuma participação, que a priori não há. A informação é que não há, a não ser que ele esteja escondendo o jogo. Se tiver uma participação, ok, a gente muda a análise, óbvio. Estou trabalhando em cima da informação que me passaram ontem. Não há. Porque o jogador é muito novo e ele pode se sair bem por lá. E se ele sair bem por lá, você sabe como é que funciona na Inglaterra. O jogador que hoje vale de 15, 18 milhões de libras, ele vale de 50. Daqui a pouco. Quando ele foi emprestado à Juventus, o Southampton queria 40 milhões de euros por ele. A Juventus não quis pagar isso tudo. Quando começou a negociar com o Flamengo, eles pediram 35. Mas o técnico do Southampton estava na bronca com o jogador porque eles estavam jogando na segunda divisão e o time italiano veio contratar o Alcaraz. Foi até lá contratar o Alcaraz, por empréstimo. E o Alcaraz quis ir para a Itália. E aí deixou o Southampton no meio da segunda divisão, né? O time subiu sem ele. Aí quando chegou na Premier League, o técnico falou, bem, nós subimos sem você. Foi exatamente isso. Agora chegou, você vai ter que remar para conseguir espaço. E aí surgiu o Flamengo. E o Alásio queria também. O Flamengo e o Alásio. O Flamengo chegou a disputar com o Alásio a contratação do jogador. O Alásio, até o Southampton queria vender para o Alásio a priori, mas o jogador preferiu voltar para a América do Sul. E aí pesou bastante isso, o desejo dele. E ele não queria sair do Flamengo inicialmente. Aí quando teve essa conversa, que a gente até informou aqui, e o Felipe confirmou, até foi muito bizarro, né? Como tem gente pouco inteligente por aí. Viu o que o Felipe falou? O cara na rede social manda pra mim, Vanderlei. Viu o que o Felipe falou? Vi. Eu tava numa live do meu canal e pus ao vivo a coletiva dele. Viu? Ele falou. Então, sim, ele confirmou o que eu falei. Não foi o que a gente falou aqui no domingo de tarde? Falei que houve uma conversa e na conversa o jogador resolveu ir embora. Ele só confirmou o que a gente falou. A informação está correta. Meu Deus do céu. Alô? Alguém aí dentro? É impressionante. Os caras não conseguem entender. Não conseguem entender. Então, eu acho que teve uma contradição. Isso tem nada a ver com o desempenho do Felipe como técnico, tá? Só acho que tem uma contradição aí, da nota e do que ele falou. A minha sensação é de que o discurso dele foi ajustado, talvez até internamente ali, na troca de ideias, porque a nota é desastrosa e coloca ele numa situação assim, que é preocupante. Eu achei muito preocupante. Eu tenho um modelo de jogo, então, que não serve. Não, peraí. O jogador custou 20 milhões. Então você pega e não serve? Como é que é isso? Você tem que ajustar, tem que ter um jogo de cintura. O perna de pau, talvez não, mas um bom jogador, esse cara, então tá bom, então em 2, 3 meses já sabe que o cara é um bagre. O Luiz Araújo também era bagre quando chegou. Veio lá MLS, joga nada, não sei o quê, agora todo mundo acha o máximo. O cara dá assistência a todo jogo, faz gol, né? O Cebolinha já tinha virado bagre. O Plata era bagre, agora é bom. O Pulgar era bagre. Era bagre. O Rodrigo Vig. Tudo bagre. Aí, de repente, o cara é bom. Não, os caras, tudo é bagre, tudo não presta, ninguém joga nada. É impressionante. E as pessoas se acham capazes de avaliar, ali até do que o Bruno falou, em 3 meses avalia o jogador. E o detalhe, ele não jogou na posição dele. Ele não foi aproveitado. Tudo bem, o direito do técnico escalar como ele quiser, mas isso é um fato. Contra o São Paulo, ele jogou de centroavante, gente. E ele mesmo falou, não, ele colabora, ia lá, fazia... Então, tudo bem, quer se livrar do jogador, tudo bem, vende, empresta, dá, faz o que quiser. Mas não foi uma boa negociação, não. E aí teve esse rolo todo, essa nota desastrosa e depois essa correção. Porque o que ele falou, eu concordo. Você tem um modelo de jogo, mas você tem que ter flexibilidade para adequar certos jogadores. Porque não pode ser assim. Eu tenho um modelo, isso aqui é o quê? Uma camisa de força. Então você pode...
O que é o Haaland no Manchester City? Não é uma adequação do modelo de jogo do Guardiola para ter um centroavante que é um cara acima da média? Forte, faz gol tudo quando é jeito, presença diária. Você vê, o Julián Álvares, que em tese se adaptaria mais ao modelo Guardiola, né? O atacante mais leve e tal, de outro estilo, foi para o Atlético de Madrid. E o Haaland ficou. Tomou de 5 agora no domingo, mas o Haaland fez gol. Quer dizer, ele continua com números assombrosos, ele faz gol pra caramba. E muita gente duvidou. Se até o Guardiola faz isso, por que o Felipe Luiz... Então, achei boa a declaração dele. Eu achei, do ponto de vista do time, do Flamengo, eu achei uma declaração importante, até aliviadora. Porque não pode ser assim. Que falava, modelo de jogo... É importante o modelo de jogo desde que ele funcione. Mas não pode ser uma coisa imexível, imutável, que não sagrada. Não, aquilo não pode ser assim. Acho que tem que ter uma certa flexibilidade, um entendimento. Ele até fala do Plata, né? Que o Plata meio que estava gritando. Eu não vi isso tudo, mas ok. Estava gritando para entrar no time, talvez pelos treinos e tal. Não que ele tenha jogado mal, mas não acho que tenha sido isso tudo. É só uma opinião. Se o cara está gritando tudo, o cara vai ganhar espaço. E os jogadores têm que se adaptar também, né? O jogador se adequa à situação, tem que fazer um esforço para se adaptar. E o Pedro vai ter que fazer um esforço para se adaptar. É parte do trabalho dele, e o técnico tentar aproveitar da melhor forma. Então, você vê que ele cita o Pedro sem ser perguntado do Pedro. Por quê? O Pedro foi pauta aqui, em outros lugares, com toda certeza. O modelo do jogo do Felipe é esse, veio o Juninho do Carabag. Como é que vai ser quando chegar o Pedro? É óbvio que isso foi tema de debate em programas de internet, televisão, rádio, em textos, né, em blogs. É óbvio, citou o Lohan, em YouTube. A gente comentou aqui que talvez não tenha trabalhado. Citou o Lohan. Jogadores que não foi perguntado. Então, claramente ele foi brifado. Não está errado, não, tá? Ele foi brifado. Só estou frisando isso. Ele foi sabendo o que ele ia falar. Porque ele citou jogadores que não estavam na pergunta, não estavam na pauta. O que é bom. É bom sinal de que estão ouvindo o que está sendo falado. E quando se fala, gente, não é para destruir, não é para derrubar, não é nada. O que a gente falou do Corinthians aqui agora é para o mal do Corinthians? Não é. Por mal do Corinthians, o clube está nessa situação vergonhosa. Então, quando as pessoas comentam, analisam, dão suas opiniões, não significa que elas sejam contra, que elas queiram destruir, que elas queiram derrubar alguma coisa. Mas achei que esse pacote foi bem interessante. Acho que pouca gente entendeu. Pouca gente sacou. Especialmente essa pegada aí da contradição. E as notas da assessoria de imprensa do Flamengo lá estão muito felizes, não, né? Que não é só a responsabilidade dela, né? Quem manda também dá a nota, né? Porque o conteúdo é passado por alguém. E toda hora tem uma nota, né, no Flamengo. Todo dia tem uma nota oficial. Bruno Prado, tá aí a situação envolvendo o Alcaraz, que já foi até anunciado pelo Everton da Inglaterra. Bruno Prado. Na coletiva, o Felipe ele foi bem claro na situação, no que ele conversou com o jogador. Teve uma possibilidade de sair para a Inglaterra. O Felipe falou que ele estava atrás dos outros na disputa ali por posição e acabou liberando o jogador optou por sair, né, para o Everton, teve uma conversa com o treinador e realmente essa coisa, né, ficou o alto investimento que é a grande questão que envolve essa negociação, né, porque o Flamengo pagou caro. Aí tem a outra situação, quem pagou foi a outra diretoria, não foi essa, aí a diretoria muda. Quando o Alcaraz chegou também não era o Felipe o treinador. Então as mudanças que ocorrem no futebol brasileiro com frequência, elas acabam também às vezes trazendo esse tipo de situação, né? Uma contratação cara, pesada da gestão anterior acaba depois de um tempo caindo na mão de uma outra gestão, com outro treinador, já tudo muito diferente. E o cenário já muda completamente. Então, o jogador sai, o Flamengo foi uma contratação que o Flamengo investiu alto. O ideal seria tentar recuperar, tentar manter o jogador, tentar tirar mais do jogador, mas isso não aconteceu, o jogador preferiu sair. O Felipe acho que também não via como tirar muito mais do atleta, e o próprio Felipe falou, aí foi um fracasso meu, ele chegou a usar essa expressão, porque tinha que tirar mais do atleta, que era um investimento alto do clube, e poderia até, acho que é difícil avaliar dentro de campo a passagem do Alcaraz, porque foi muito curta. É normal que acontece muito do jogador não render logo de cara, e daqui a um tempo ele vai render, poderia acontecer, né? Mas
não teve esse tempo. O Palmeiras mesmo está lá com o Felipe Anderson, que é mais experiente, bem mais experiente que o Alcaraz. Dá para dizer que o Felipe Anderson não vai jogar no Palmeiras? Acho que ainda é cedo para dizer isso. E com o Alcaraz também acho que era cedo ainda para cravar, ó, esse cara não vai funcionar. Mas a gente nem vai saber se vai funcionar ou não. O jogador já foi embora e dificilmente voltará. Apesar de ser um empréstimo, dificilmente ele voltará. Apenas 5 meses, né? O tempo de permanência do Alcaraz dentro do Flamengo, contratação mais cara da história do clube. E até como trouxe aqui o Mauro César no fim de semana, no Canelada primeira edição, o Flamengo vai receber de volta os 20 milhões de dólares que investiu na contratação do Alcaraz, que agora está chegando no Everton, já foi anunciado pelo clube inglês e é um empréstimo com opção de compra. Algumas metas estão previstas no contrato, metas essas que a gente não conhece ainda, né? O Flamengo divulgou essa nota, assim como toda nota de clube que sai e a gente fica sem saber ali os detalhes, né? Ficam várias dúvidas, pontos de interrogação no meio das notas oficiais dos clubes.